Estamos de volta. Hoje nós estamos comentando o livro Jânio, Vida e Morte do Homem da Renúncia. Estamos conversando com o seu autor, que é Bernardo Schmitt. Bom, Bernardo, vamos continuar falando Hoje nós vamos falar mais dessa personalidade que é Jânio Quadros, né? E é interessante porque, através dele, nós conseguimos usar os conceitos da doutrina espírita, porque aqui o nosso objetivo é também, claro, e principalmente, divulgar a doutrina, mas sim, usar a doutrina nesse contexto da história da humanidade, a história do Brasil, a história da humanidade, sim, né? Eu acho que, lendo a história, a gente consegue perceber e usar um conceito muito importante, que é discernir quem trabalha para o bem, quem não trabalha para o bem, né? Porque a certo. história nos conta isso, certo? Ao mesmo tempo, aquela lição de Jesus que ele dizia assim, quando disseres sim, diga sim, quando disseres não, diga não, né? Sim. Para entender que, em algumas situações, nós temos que abdicar dos privilégios em favor da coletividade. Sim. Não é Sim. isso? E Jânio, eu acho que Jânio fez um pouco isso. Fez, e isso é a própria, é o que pelo menos deveria ser a base da política como ela é feita, né? A renúncia do bem pessoal pelo bem da coletividade, Isso, né? Eu acho que ele procurou usar isso e possivelmente por tudo aquilo que ele passou na vida. Exato. Então, eu posso te dar um exemplo. O Jânio, por exemplo, é uma pessoa que perdeu uma irmã para tuberculose, que era uma doença muito insidiosa, muito, muito cruel. E vergonhosa aquele tempo, não era isso? Vergonhosa porque associada a pessoas de vida boêmia, Isso. a vícios e a tudo aquilo que caracterizava uma vida desregrada. Então ele viveu para ver uma irmã de 16 anos morrer de tuberculose. Então isso é uma coisa que já passou a fazer parte de um ideário político dele, uma luta por esses desvalidos, por essas pessoas que estavam enfrentando essa doença, porque é claro que se inventou uma cura para a tuberculose bem pouco depois, mas mesmo assim nós ainda tínhamos pessoas que tinham sofrido a vida inteira com isso. Então ele foi lutar a favor disso, por essas pessoas. O pai dele era uma pessoa que ele viu trabalhar diuturnamente, era um grande trabalhador e um profissional muito, muito interessante, porque ele colecionava diplomas e, no entanto, ele era um homem pobre. Exato. E ele era médico, diplomado pela Faculdade de Medicina do Paraná, e, no entanto, ele via o pai dele trabalhando realmente trabalhando. Ele estudou muito. farmácia, ele estudou agronomia Formado também? em farmácia, formado em agronomia e formado em medicina. Ainda fez aulas de direito, sem se formar na Faculdade de Direito do Paraná. E aquela coisa, então, quando o Jânio chega à Câmara dos Vereadores, ele chega com um ideário socialista. Uma coisa de luta, de fato, pelos mais pobres, pelos desvalidos, pelos oprimidos, por tudo isso, por pessoas que ficavam à margem do sistema. Mas eu acho que tudo isso foi uma coisa dele ter assistido isso. Ele, em 30, ele vê o pai dele ser escorraçado do Paraná para São Paulo, para fugir da polícia política do Getúlio. Em 32, ele vê o pai dele ser tenente médico do MMDC, na Revolução Constitucionalista. Em 37, no mesmo dia, isso é muito interessante, o Estado Novo eclodiu no dia 10 de novembro de 1937. Nesse dia, o tio dele foi assassinado por motivos políticos no Paraná. Então isso tudo foi criando no Jânio uma espécie de lastro, o conteúdo e a substância política que foi se criando dentro dele. Isso é uma coisa que não pode ter deixado de forjá-lo como figura política para aquilo que ele se tornou depois. O tio dele era um advogado que lutava pelos menos favorecidos. Exato. Ele é aquele tipo de pessoa que não ia geralmente cobrar de pessoas mais aquela pessoa que ia ter filas de pessoas procurando favores na frente. Quando o Jânio se tornou vereador, mesma coisa. Eu acho de que pessoas no escritório dele. a gente pode comparar, Bernardo, com o Evangelho, quando, acho que é no primeiro capítulo, não, no segundo capítulo, bom, agora eu não lembro, eu sou ruim de lembrar capítulos, mas que fala da união da ciência e a religião. Então, assim, quando a ciência se unir à religião, a ciência deixará de ser manca e a religião deixará de ser cega. Porque vai tratar o ser humano como integral, integralmente, Sim. sendo parte da natureza e ensinando que se você
agredir a natureza, você está se autoagredindo. Trazendo para os dias de hoje, a política, então vou fazer, a política é uma ciência. É uma Sim, ciência. sem dúvida. É uma sem ciência. dúvida. Então, se nós unirmos a ciência, a religião, e a religião não o título, né, mas a religiosidade, Certo. como funciona a lei, Certo. certo? A lei natural, a lei de Sim. Deus. Então, nós vamos também fazer a mesma coisa, vamos usando esse mesmo conceito, né? A gente vai ter, se eu usar a política em prol da coletividade, então, integralmente, né, num Sim. todo, eu estarei beneficiando principalmente a mim mesmo. Sim. Não, Então, acho que esse é o caminho nosso hoje. Nós estamos buscando isso, né? como princípio, a ideia não poderia ser mais perfeita. Nada mais perfeito do que isso. E a gente teve tentativas na política. Elas não deram certo porque a religião, ao invés de trabalhar junto com a ciência, ela trabalhou justamente naquele viés de fanatismo que eles têm. Então, o que foi o integralismo, por exemplo? Quando você falou do ser humano integral, é perfeito isso. Desde que usado de uma maneira produtiva. O integralismo pegou uma coisa da ciência e da integração do ser humano com a natureza e com a religião, sabe, com Deus, tentar juntar de uma maneira produtiva, mas resvalou para o fanatismo. Exato, que é o que o espiritismo combate O esclarece, na verdade. Exatamente, o espiritismo pega justamente uma compreensão muito mais... Uma fé raciocinada. mais racional e, ao mesmo tempo, entrosada. Isso, voltada, né, para a espiritualidade, porque somos Isso. espíritos imortais. Eu né? acho um entrosamento perfeito entre espírito e inteligência. Então, e eu acho que na política isso não conseguiram ainda fazer. Mas acho que nós vamos chegar lá, né? Estão tentando. Eu acho que a gente conhecendo a história e vendo as consequências que vieram, né? Que vieram desses atos, a gente vai conseguir associar com o conceito da doutrina para fazer uma política mais fraterna, mais igual, mais libertadora, não é? Eu espero que sim, e acho que o Jânio foi uma pessoa que tentou de uma certa forma, acho que as primeiras leis que regulamentavam a ecologia, por exemplo, são do Jânio. Exato. Tá, aquela coisa do ser humano com a natureza. O Jânio era uma pessoa que amava os animais como nenhum outro presidente já houve no Brasil. Então, eu acho que ele estava nesse caminho, a gente estava falando disso no primeiro bloco, eu acho que isso ele tinha um destino de glória que infelizmente se deixou, às vezes, se perder pelos problemas emocionais que ele tinha, pelas armadilhas da política, mas eu acho que ele conseguiu chegar até um certo ponto. E eu acho que talvez tenha sido a missão dele naquele momento. Eu acho que a política, nós estamos aprendendo com a política, estamos aprendendo com a religião, e estamos no momento de unir essa ciência com a religião, a ciência com a religiosidade, para formar um mundo melhor. Né? Sim, eu concordo e espero que isso aconteça. Espero que isso aconteça na nossa geração. Tomara que a gente ainda veja isso, né, Bernardo? Tomara. Bernardo, eu agradeço muito, porque eu acho que você colaborou para que eu aprendesse um pouco mais sobre política. Espero que o nosso telespectador também tenha essa oportunidade, através da leitura do livro. Quero te agradecer imensamente, foi um prazer estar aqui com você. Eu agradeço a oportunidade que você me deu de estar aqui com esse público, que é um público diferenciado e um público com o qual eu aprendo, na verdade, uma coisa que eu sou leigo. Mas eu agradeço imensamente, se você me permite, eu vou dar o e-mail. Ele é um livro que tem que ser encomendado, porque é uma produção independente, então você não encontra nas livrarias. O e-mail é editora.opatativa, né? Essa é a editora Opatativa, então editora.opatativa, tudo junto, @gmail.com, editora.opatativa@gmail.com. Obrigado, espero te ver mais vezes no segundo volume, voltar aqui para conversar com você. Certíssimo, muito bom, aguardaremos. Obrigado, Marizinha. Se você tem alguma sugestão, escreva para nós, repensar@tvmundomaior.com.br. Nós nos encontraremos no próximo programa. Até lá.